Mas eu, desde pequeno, né, quando eu tinha acho que uns 3 anos, a minha avó morava na Serra da Cantareira, em São Paulo. E eu nem sabia de muita coisa que depois eu fui descobrir, né? E eu lembro, quando eu era pequeno, de muitas vezes, quando eu ia dormir na casa da minha avó, e era num determinado quarto. Tinha que ser naquele quarto lá, porque se fosse em outro não acontecia. Tinha um quarto específico, quando eu dormia naquele quarto, eu fazia projeções astrais. Então, era uma casa muito grande na Serra da Cantareira, que tinha, atrás da casa tinha uma cachoeira. Não era uma cachoeira grande, mas era um riachinho ali, tem muito disso, né? E eu ia nessa cachoeira de noite. Então eu, né, achava que estava sonhando, ia na cachoeira, pisava na água, e tinha um gramado muito bonito na casa da minha avó, e eu ficava ali flutuando sobre o gramado e sentia, né, a grama, até mesmo a própria luz do sol. E no outro dia de manhã, eu acordava, né, criança, tinha 3 anos de idade, eu ia correndo com meu pai. Pai, você não vai acreditar, você não vai acreditar. Eu fui lá na cachoeira. Ele falou, não, você estava sonhando. Eu falei, não, mas eu fui, eu pisei na cachoeira. Eu senti água no meu pé, mas como é que eu não fui na cachoeira? Ele, não, mas você estava sonhando. E contava também desses voos, né, que eu tinha ali no gramado, e ficava raspando a barriga na grama. E contava isso para ele, falava, mas eu sentia a grama. A minha sorte, hoje eu vejo isso como uma grande sorte, foi que meu pai não me levou no psiquiatra. Eu acho que ele deveria ter levado um pouco, né? Mas Benzedeira. numa benzedeira. Não, ele ficou só nessa coisa de você estar sonhando, né? E imaginação levou de criança. coisa de criança, levou como uma coisa normal. E toda vez que eu ia lá, eu tinha essas projeções astrais que eram realmente, sim, muito reais. E assim, eu só vou contar agora mais um pouquinho, porque tem muitas histórias legais também pra gente contar pra vocês, minhas histórias, a Lu também tem. Mas eu só vou contar mais um pouquinho, e aí depois num outro episódio a gente conta mais essas histórias pra vocês. Tem as histórias dos nossos convidados, que estão vindo aí, tem um monte de história pra vocês. Então eu só vou dar um gostinho aqui. Depois disso, depois que aconteceu que eu tive essa percepção, né, dos sonhos e projeções, eu era muito criança, não tinha consciência do que era isso. Mas isso foi piorando. Conforme eu fui crescendo, Você quer que aumente o fogo aqui, Lu? Já tá quase, tá bombando, hein? Tá bombando. A pipoquinha tá ficando cheirosa, hein? Ficando bonita. Isso foi piorando com o tempo. Conforme o tempo foi passando, eu fui tendo mais projeções, e aí começou a entrar muito a minha intuição. Então a minha intuição começou a ficar muito forte, a ponto de, quando eu tinha 17 anos, eu estava andando de bicicleta com os meus amigos, e eu estava andando numa avenida, que é muito movimentada essa avenida, que é a Avenida Paulista, lá em Valinhos, não é a Avenida Paulista lá que vocês conhecem, não, é outra Avenida Paulista. Mas é bem movimentada também. E eu estava de bicicleta e dentro dessa avenida tinham travessas, né, onde os carros faziam os retornos. Antes de eu chegar na travessa, veio uma coisa muito forte em mim assim, sobe na calçada, sobe na calçada, sobe na calçada, sobe na calçada, sobe na calçada. E eu não subi. Porque eu não sabia, né? Acho que foi a vez... Perceber quando é a intuição, né? Foi a vez mais forte que minha intuição se mostrou ali pra mim. E aí o que aconteceu? Por eu não ter subido na calçada, então assim, tava a avenida aqui, aí tinha a entrada aqui. Tinha um carro parado e tinha um carro atrás dele. O carro de trás não me viu. E aí quando eu passei, o carro bateu em mim e me jogou no meio da avenida. Eu fui realmente atropelado. Meus amigos ficaram desesperados. Minha bicicleta entortou inteirinha, eu fiquei desesperado por causa da minha bicicleta. Imagina, um moleque de 17 anos com a bicicleta toda torta, o que eu ia fazer da vida, né? Mas o mais engraçado de tudo, que até os meus amigos, depois a gente conversou muito sobre isso, quando eu caí no chão, que eu estava sentado na hora do impacto ali, graças a Deus não me machuquei, não aconteceu nada, comigo não aconteceu nada. Mas a hora que eu sentei no chão, eu fiquei muito impressionado, sabe com o quê? Não com o atropelamento, mas como eu sabia. O aviso que eu tinha tido
Você vai, sobe na calçada, sobe na calçada. Eu fui muito avisado.